Hoje vamos abordar um tema muito importante para os seus investimentos: a taxa de juros americana e como ela pode afetar o mercado financeiro global, incluindo o Brasil. Emílio, por favor, liga o cronômetro. A taxa de juros dos Estados Unidos é estabelecida e controlada pelo Federal Reserve, que é o banco central do país. Ela é um instrumento crucial para influenciar a política monetária e a estabilidade econômica dos Estados Unidos. O Fed possui um comitê chamado FONC, que se reúne regularmente para avaliar as condições econômicas e determinar a política monetária adequada. Durante essas reuniões, uma das decisões mais importantes é a definição da taxa de juros. O FONC se reúne 8 vezes por ano, aproximadamente a cada 6 semanas, embora possa realizar reuniões adicionais se necessário. Durante essas reuniões, são analisadas diversas informações econômicas, como indicadores de emprego, inflação, crescimento econômico, estabilidade financeira e perspectivas futuras. Ao final de cada reunião, o FONC anuncia sua decisão sobre a taxa de juros e divulga um comunicado que explica os motivos por trás da decisão e fornece informações sobre a perspectiva econômica. Além disso, o presidente do Fed realiza uma coletiva de imprensa para discutir as decisões do FONC e responder às perguntas dos jornalistas. A taxa de juros dos Estados Unidos é conhecida como Federal Funds Rate, taxa de fundos federais. Trata-se da taxa de juros que os bancos cobram uns dos outros para empréstimos de curto prazo para atender aos requisitos de reservas. Essa taxa serve como uma referência para muitas outras taxas de juros, como as taxas de empréstimos comerciais, hipotecas e cartões de crédito. A política monetária do Fed visa equilibrar a inflação e o emprego, buscando uma taxa de inflação estável e um crescimento econômico sustentável. Em períodos de crescimento econômico forte, o Fed geralmente aumenta a taxa de juros para conter a inflação, tornando o crédito mais caro e desacelerando a atividade econômica. Por outro lado, em tempos de recessão ou desaceleração econômica, o Fed tende a reduzir as taxas de juros para estimular os investimentos, o consumo e o crescimento econômico. É importante ressaltar que, além da taxa de juros de curto prazo definida pelo Fed, os juros de longo prazo, como as taxas hipotecárias, são influenciados por uma variedade de fatores econômicos, incluindo as expectativas futuras de inflação, a demanda por crédito e as condições do mercado financeiro. A taxa de juros dos Estados Unidos pode ter um impacto significativo no mercado cambial. Eu vou te explicar. As mudanças nas taxas de juros influenciam a atratividade dos ativos denominados em dólar, o que, por sua vez, afeta a demanda pela moeda americana e, consequentemente, sua taxa de câmbio em relação a outras moedas. Acompanhe meu raciocínio. Se a taxa de juros dos Estados Unidos aumenta em relação a outros países, os investidores podem buscar ativos denominados em dólar para aproveitar os retornos mais altos. Isso aumenta a demanda pela moeda americana e pode levar a uma valorização do dólar em relação a outras moedas. Por outro lado, se as taxas de juros dos Estados Unidos caem em relação a outros países, os investidores podem buscar melhores retornos em outras moedas, o que pode levar a uma desvalorização do dólar. Emílio, você acha que existe relação entre a taxa de juros dos Estados Unidos e a Bolsa de Valores brasileira? Sim! Muito bem, Emílio. A taxa de juros dos Estados Unidos pode sim ter influência na Bolsa de Valores brasileira, embora essa relação não seja direta e dependa de diversos fatores econômicos e financeiros. Vou tentar explicar de uma forma bem simples. Quando as taxas de juros nos Estados Unidos estão mais altas, os investidores estrangeiros podem ser atraídos para ativos de renda fixa nos Estados Unidos, considerados mais seguros e com retornos mais elevados naquele momento. Isso pode levar a uma saída de capital estrangeiro da Bolsa de Valores brasileira e, consequentemente, a uma queda nos preços das ações. Mas atenção, é importante destacar que a Bolsa de Valores brasileira é influenciada por uma ampla gama de fatores, como o cenário econômico interno, as políticas governamentais, os resultados das empresas e a situação geopolítica. Portanto, embora a taxa de juros dos Estados Unidos possa ter impacto na Bolsa brasileira, é necessário considerar outros elementos para uma análise mais abrangente. Espero que tenha gostado da minha explicação. Se este vídeo foi relevante para você, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo Mercado em 3 minutos. Passou dos 3, Emílio? Passou! Putz, mas a informação foi relevante, então pode deixar.